Olá, bom dia. Um bom dia todo especial para você nesta quinta-feira. Estamos iniciando junto com você mais uma vez o programa Frente a Frente com Fernando Damasio. Mas antes, como de costume, eu peço licença a todos vocês para que a gente retire as máscaras, porque nós estamos aqui com todo cuidado, de acordo com a vigilância sanitária. Nós estamos com álcool gel, nós estamos com uma barreira de vidro entre nós e o nosso convidado para poder proporcionar segurança para mim, entrevistado, e também o entrevistador, como também para o nosso entrevistado. Assim nós estamos respeitando, mas lembrando que é importante manter o uso da máscara, o distanciamento, o uso do álcool gel, porque mesmo que você esteja vacinado com a segunda vacina, você deve lembrar que você ainda tem a obrigação de usar a máscara, manter o distanciamento. Só assim, em conjunto e juntos, nós vamos conseguir fazer com que nós melhoremos a nossa condição de vida lá na frente, acredito que seja um prazo bem mais curto. Como falo, todas as quinta-feiras nós procuramos trazer aqui para conversar e trazer o assunto de muita importância, pessoas e personalidades que fazem, que fizeram e ainda têm a responsabilidade de continuar fazendo alguma coisa para a sua cidade, para o seu município, para que traga para nós um dia a esperança de vida melhor. Por isso, hoje nós escolhemos uma personalidade aqui de São José, Lédio Coelho. Lédio Coelho, ele foi vereador em 2001, 2004, vereador também em 2005, 2008, 2009 e 2012 também ainda vereador, 2014, 2015, chefe de gabinete da prefeita Adeliana Dal Ponte, na qual nós mandamos um abraço todo especial para ela. 2015, continuou ele como vereador em São José. 2016, ele foi chefe e superintendente interino da Cultura. 2018, secretário interino da Comunicação da Prefeitura de São José. 2019, secretário interino do Planejamento e Assuntos Estratégicos. Em 2017, 2020, chefe da Casa Civil do governo Adeliana Dal Ponte. Assim, com essas características, nós trouxemos para o nosso prazer da entrevista o nosso companheiro secretário da Assistência Social, que hoje faz esse trabalho como secretário, para que fique frente a frente com Fernando Damasio. Secretário Lédio, muito obrigado pela aceitação do convite para ficar comigo frente a frente neste programa desta quinta-feira. Muito obrigado. Eu que agradeço, Fernando, e vou pedir também para a licença a todos a tirar a máscara. Realmente já falasse, estamos aqui com muita proteção e isso nunca é demais, né? Mas vou pedir também para a gente poder se comunicar melhor com vocês. Primeiro eu quero te dizer, Fernando, a satisfação de estar na frente da sua pessoa, meu amigo Fernando Damasio. Obrigado. Né? A gente te acompanhou em alguns momentos e tu é um guerreiro e estás aqui. Então até me emociono porque o que a gente poderia fazer naquele momento era oração. E isso, né, nunca deixamos que não ficaria claro que a gente voltaria a fazer isso. Perfeito. Né? E tu fosse um guerreiro, és um guerreiro, então assim, ó, muito obrigado e obrigado a Deus porque sempre é uma lição, né, Fernando? É verdade. Tudo que a gente passa. Eu passei por esse momento ruim, todos sabem, eu tornei isso público, né? Eu fiz vídeo mostrando o meu problema. E hoje, graças a Deus, segundo os médicos, nós já estamos totalmente curados. Mas a grande importância foi o apoio dos amigos e o apoio da família. Sem esses dois combustíveis, pode ter certeza que eu não iria vencer. Mas a força dos meus amigos e o apoio da família fizeram com que hoje eu tenha o privilégio de estar aqui com você. Mas eu gostaria de lembrar que sozinho eu não faço um programa. E você pode me ajudar tornando-se parceiro desse programa, compartilhando com seus grupos das redes sociais, com seus grupos de Facebook, de Instagram, falando para eles que nós já estamos no ar com o programa desta quinta-feira, ok? E com o nosso entrevistado, que tem certeza que vai ser um programa maravilhoso, com o nosso amigo Lédio Coelho, secretário da Assistência Social. O secretário foi vereador por várias vezes e se tornou um conhecedor dessa cidade. Porém, muitas pessoas falam a história do Lédio como vereador. E dizem também que a Câmara dos Vereadores, secretário, é uma máquina de fazer leis e que muitas vezes delas não se tira proveito. E é uma verdade, muitas leis às vezes não têm aplicabilidade. O projeto de lei do senhor, quando vereador, que disponibiliza cadeiras adaptadas no estabelecimento de ensino no âmbito municipal. Essa lei foi aprovada, está em vigor? Está em vigor e isso é importante também, né, Fernanda? A passagem não é só fazer lei,
fazer lei que depois vai atender o cidadão e também que consiga pôr em prática, né? E as passagens que eu tive pela Câmara de Vereadores, a gente sempre se preocupou em leis acessíveis, há leis que realmente depois a gente poderia olhar para trás, e hoje olhamos para trás e elas estão sendo executadas, estão sendo cumpridas, né, dentro da determinação da legislação municipal. Hoje também verificamos aqui, de acordo com a sua assessoria, que o senhor também teve um projeto que dá obrigatoriedade da utilização de identificação em braille na sinalização tática em estabelecimentos bancários. Eu confesso que não identifiquei isso nos bancos. Existe essa lei? Está em prática também? Foi uma das primeiras coisas, quando a lei é sancionada, que a gente acompanhou, principalmente nas agências que a gente, né, costuma ir todos os dias e nas outras, mas no momento sim. E temos agências grandes em São José e eu fico bastante orgulhoso quando chego lá e vejo a placa, né, dessas agências que a gente frequenta hoje como cliente, não mais como vereador e como fiscal, né, mas ver a placa de identificação. Por quê? É algo que ninguém precisa saber quem fez. Perfeito. O que se precisa saber é que quem usa hoje, e a gente agora à frente, novamente, assistência, a dificuldade dessas pessoas, né? Muitas vezes é uma linguagem que para elas conseguem se identificar onde elas estão, né? Então, a identificação em braille acho que foi uma coisa que é muito importante e a gente respeita muito esse público. Uma das coisas também que me chamou a atenção, quando o senhor fez uma alteração na Lei 4.548, em 2007, na qual dispõe sobre a reserva de vagas para idosos deficientes físicos em conjunto habitacionais. Né? E hoje é uma obrigatoriedade, o cara não constrói um estacionamento no próprio prédio sem ter essa reserva, né? Já está em vigor também. Está. O maior problema é o respeito, né, Fernando? Esse é o problema. É assim, ó, ontem ainda conversando com um grande padre de São José, a falta de respeito com a identificação, um estacionamento para pessoa com deficiência, um idoso, isso deixa a gente bastante triste, né? Porque é rapidinho, mas não é rapidinho, aquela vaga é para alguém especial, né? Que tem mais dificuldade de locomoção. Então, eu acho que isso na época a gente fez e também essas vagas, e hoje é uma legislação federal, mas na época não se pensava tão grande, né? Hoje se pensa maior, de repente até as nossas leis elas estão não tão abrangentes como as leis nacionais e estaduais, né? Mas é porque o povo, eu sou muito de falar a verdade e como digo no rádio, eu falo assim e quem gostar, gostou, quem não gostar, não mastiga, engole inteiro que não sente o gosto. É falta de educação puramente. É falta de consideração com as pessoas mais velhas. Lembrando, inclusive, aos jovens que você, cada dia que passa, você chega mais próximo da idade. E você um dia vai querer ser respeitado. Então procure respeitar. É isso que o secretário está dizendo, que infelizmente o respeito, eles não está acontecendo. Vereador, nós quando anunciamos a sua vinda aqui no programa, nas nossas redes sociais, bombou, e aí agora nós vamos entrar na sua área como secretário de Assistência Social, que tenho certeza que como conhecedor que o senhor é da cidade de São José, pelo brilhante serviço que o senhor já prestou a essa cidade, nós começamos a falar que o senhor estaria comigo aqui falando sobre a assistência social de São José. E bombou a pergunta e todos querem que eu já comece a conversar com o senhor sobre o problema dos moradores em situação de rua. Esse é um dos maiores problemas, até porque São José é o centro de tudo que passa por aqui. Você quer ir para a capital, passa por São José. Quer ir na Palhoça, passa por São José. Biguaçu, passa por São José. Você vem de Caçador para ir para qualquer lugar, passa por São José. A BR-101 atravessa São José. E como diz a propaganda, São José é a cidade das oportunidades. Aí automaticamente chama todo mundo para cá. E hoje nós temos um número muito grande de moradores de rua. Como é que está sendo a atuação da sua secretaria em cima desse problema? Se der tempo, depois eu só gostaria de fazer mais referência a dois projetos de lei meu, que foi um sucesso, se der tempo. Mas, Fernando, a gente vem nesse momento agradecer a oportunidade. É a quarta vez que eu ocupo a Secretaria de Assistência Social, a qual me orgulho, tenho um carinho muito grande, sempre tive, né, respeito, foi a minha militância, mas eu vou compartilhar com todos o momento mais difícil, né, por todo o momento da pandemia. As pessoas estão passando fome, nós temos pessoas que nunca procuraram assistência social, estão procurando. Nós temos relato de profissionais de mais de 20 anos de serviço social
que venham a se emocionar no atendimento, porque assim, a demanda ela cresce em todos os setores e não é diferente na pessoa em situação de rua. Até 2020, antes da pandemia, em março de 2020, de 2010 a 2020, em março de 2020, a população em situação de rua no país ela cresceu 140%. Olha. Isso antes da pandemia. Em São José não é diferente, até por a gente viver numa região metropolitana. Pandemia, né? Durante esse período que a gente está vivendo, essa população ela cresce. Há uma semana atrás a gente participa mensalmente da reunião da Granfpolis com os 22 municípios, né, que fazem parte da Granfpolis. Ele é um problema que nos municípios pequenos também tem. Então, assim, a gente vive uma realidade diariamente. Vamos falar de São José. Nos primeiros 6 meses, né, da gestão do prefeito Orvino, o qual agradeço, que me deu a oportunidade de voltar para a assistência social, foi um convite que eu agradeço muito ao prefeito e meu amigo Orvino, a gente conseguiu já encaminhar, não é retirar. Retirar, tu retira um saco de lixo. Não, é encaminhar. 321 pessoas em São José. Olha. Né? Retorno para a sua cidade de origem também não é só colocar no ônibus, não. A gente mantém o contato com o CRAS, CREAS ou algum órgão da assistência social do município que a pessoa quer voltar, para ver se a família aceita. Nós temos que ter esse critério. Tem esse problema também. Tem que ter isso. Então não é uma demanda simplesmente rápida. Então um profissional, de repente, ele leva 1 dia, 2, 3. Pessoas de outros países, que daí a gente tem que falar com a migração. Então tem todo um contexto. Nós tínhamos um setor de migração no estado, não temos mais. Né? Então ficou para os municípios. Então a gente faz o contato com as famílias. Se a família aceitar, a gente fornece a passagem, faz o monitoramento, se essa pessoa chegou na origem. Teve um caso que era para Minas Gerais, ele desembarcou em outra cidade, então a gente tem esse controle. Se essa pessoa um dia retornar para São José, nós temos esse controle, nós temos o cadastro dessa pessoa. Né? Comunidades terapêuticas, nesses 321. Mercado de trabalho, Fernando, outra coisa importantíssima, nós conseguimos encaminhar pessoas para o mercado de trabalho, porque ele começa a dar dignidade. Atrás de cada pessoa em situação de rua tem uma história. Perfeito. E aquela que deve para a justiça não vai ser a assistência que vai tomar as providências, vai ser a justiça. E a assistência não protege, não defende. A assistência ela faz o encaminhamento. Se a pessoa tem algo com a justiça, ela vai ter que se comprometer com a justiça. Perfeito. Né? Então, assim, a porta de entrada da pessoa em situação de rua é o Centro Pop. Em janeiro, Fernando, nós atendemos 20 pessoas por dia. Ontem atendemos 71 pessoas no Pop. Olha só. Né? Então, assim, olha como ela, e além de oscilar, né, no município. Nós temos mais de 95 vagas, né, em casa de passagem e abrigo que o município banca em São José, fora essas 70. Então, no dia de ontem, nós tínhamos 95 pessoas nos abrigos, mais 70 que procuraram o Centro Pop e aquelas que não procuram serviço, que a gente faz a busca ativa através da abordagem social. Né? Então, em todos os bairros do município, não é um bairro específico. A assistência social de São José, ela não é do bairro A ou B. Né? Então, a gente faz esse controle. Mas estamos trabalhando, conversando com outros municípios. Se todo mundo fizesse seu dever de casa, também seria um pouco menor, sabe, Fernando? Porque o que acontece? Nós tivemos um problema de uma instituição de saúde do Estado, há 15 dias atrás, ela liberou a pessoa com Covid e mandou para o Centro Pop. Então, assim, a saúde mandou para um serviço de assistência, a saúde do Estado. Não, a gente retornou porque ele tinha que se tratar da Covid, né? Então, a gente faz os encaminhamentos, sim, mas se todo mundo fizesse, né, como a gente vive numa região metropolitana, se todos os municípios fizessem o que a gente faz, a gente teria uma solução um pouco melhor. Não é que nós vamos resolver o problema. Claro. A nossa preocupação, Fernando, é aumento desse problema. E quando eu falo que aumentou em 140%, a gente não falava em famílias. Hoje nós falamos em famílias em situação de rua, que isso a gente não era normal. E hoje nós começamos a deparar com algumas situações em São José com famílias, devido à pandemia, não conseguiram pagar o aluguel, elas são despejadas automaticamente, rua. Né? E a assistência está aí para fazer esse papel. Porque existe uma diferença muito grande em pessoas em situação de rua e pessoas que vivem da rua. Sim. A pessoa que vive da rua é aquele que vende no povo, mas à noite tem a casinha dele para voltar. Então ele vive da rua. Sim, a sobrevivência dela é da rua. Né? Agora, esse pessoal que vive em situação de rua também tem uma resistência muito grande na aceitação dessas pessoas a irem para esses pontos de tratamento e acolhimento, né?
Tem bastante, né? Nós temos eu gosto muito da rua também, né? Eu não sou muito secretário de gabinete, fico quando tem que ficar, mas eu gosto da rua. E uma das idas para a rua, que eu acompanhei a equipe de abordagem, na quarta abordagem a pessoa se identificou, ela conseguiu dar o nome para a equipe. Quarta, então isso foram 1, 2 horas cada abordagem. Né? Então a pessoa tem uma resistência e também tem resistência de voltar a ter um convívio. Que para nós é normal, para ele não é mais normal. Por isso que eu digo que cada pessoa tem uma história. E se tu ouvir, nós temos pessoas com um nível superior na rua. Né? Então, assim, ó, cada um tem sua história. É todo mundo usuário de droga, mas ele não era, muitos. Eles vieram porque o amigo deles ficou a droga, né? Ficou o álcool. Então, a assistência, o papel nosso é criar vínculo. Né? Então, a gente hoje faz um trabalho, assistência e saúde, para criar vínculo com o usuário, para se aproximar desse usuário, para poder encaminhá-lo. Né? Porque se tu não for com vínculo, tu vai ter mais uma pessoa e ela não vai aceitar sair da rua. Daí a gente verifica a importância de um trabalho sério que está sendo feito aqui em São José, hoje liderado pelo secretário Lédio Coelho, que é um conhecedor e um entusiasta, até porque faz aquilo que gosta. E quando a gente faz aquilo que gosta, sai bem feito, né, secretário? Eu, inclusive, percebi também, numa das informações que a sua assessoria me mandou, Departamento de Benefício Socioassistencial. Como é que funciona isso? Fernando, quero aproveitar a oportunidade. Esse equipamento a gente reativou, né, agora, a equipe da assistência social. Né? Nós temos uma equipe guerreira. Ela, em momento nenhum, devido à pandemia, ela parou. Né? Ela continua porque as pessoas continuaram tendo fome, continuaram a precisar fazer o cadastro único, né? Acessar os serviços da assistência, o Centro POP. Né? Então, assim, a equipe, eu quero aqui aproveitar a toda a equipe. O setor de benefício nosso, ele funciona em Barretos, ele é encaminhado, nós temos 5 CRAs hoje no município, na Colônia Santana, na Forquilinha, Barra Ipiranga, Zanelato e Areias. Ali é a porta de entrada da assistência, né? Então ali a demanda, o profissional vai ver qual a demanda e geralmente encaminha para o setor de benefício quando né? O setor de benefício o que é? É o auxílio alimentação, o auxílio passagem. Num dos casos, a mulher estava sendo agredida pelo companheiro, procurou o CRAS, né? O CRAS encaminha para o setor de benefício, a gente fornece a passagem. Fornecemos a passagem, mas a profissional do CRAS foi ameaçada de morte pelo companheiro. Olha. Então, essas são as demandas diárias da assistência. Então, eu preciso agradecer essa equipe que é guerreira. Então, o setor de benefício, nós temos a passagem, nós temos o auxílio transporte, que a pessoa, quando ela vai pegar um benefício, a gente fornece o passe para ela chegar lá e voltar para casa, né? A cesta básica. O auxílio natalidade é muito importante, Fernando. A gente hoje tem a média de 60 atendimentos por mês. São famílias dentro dos critérios, né, que venha a ter o nascimento ou gêmeos de uma criança ou duas, e ela recebe dentro dos critérios, daí recebe um salário mínimo fornecido pelo município. Também é dentro do setor de benefício. Claro que essa pessoa vai ter o cadastro único, todo o encaminhamento e estar dentro dos critérios. Mas atendemos uma média de 60 famílias só no auxílio natalidade hoje por mês. Daí você vê a importância de um secretário que sabe fazer assistência social. Nós estamos conversando com o secretário da Assistência Social do município de São José, Lédio Coelho, que está nos dando esclarecimento, uma verdadeira aula de como cuidar das pessoas. Nós vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Até já! Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado.
Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio desta quinta-feira. Eu quero agradecer a cada pessoa que se manifestou com relação ao programa, da quinta-feira passada, onde nós alcançamos um número muito grande de telespectadores, uma porção de gente se manifestou parabenizando. Mas isso tudo aconteceu porque você foi o meu parceiro compartilhando o nosso programa junto às suas redes sociais e os seus grupos. Então você pode continuar fazendo com que o nosso programa de hoje, com a entrevista do nosso secretário da Assistência Social, Lédio Coelho, tenha também esse sucesso e com certeza você, meu parceiro, vai me ajudar. Secretário, eu acompanhei as redes sociais dessa semana e ontem me chamou a atenção na qual foi feita uma publicação de um evento que teve na Prefeitura de São José, com o prefeito Orvino e com a sua presença, a assinatura de um convênio. O que estava acontecendo naquele momento ali? Nós chamamos, no passado era um convênio, hoje é termos de parceria, dentro do marco regulatório, daí passou a tipificação, termos de parceria. São com entidades filantrópicas, não governamentais, que a gente consegue vagas hoje, compra vagas, Só na assistência nós temos 222 vagas para idoso, para pessoa com deficiência, para criança quando é retirada da família por algum direito violado, para pessoa em situação de rua. Então, esse foi o evento de ontem. Mas também o que é importante no de ontem é o serviço de convivência. O serviço de convivência o que é? É o preventivo. Só ontem foram 420 vagas que a gente comprou nos bairros, com entidades dos bairros, para atender as crianças e adolescentes do seu bairro. Essas entidades que o senhor se refere, o que é? O Educandário, a PAI, a Ação Social de Barreiros, a Moja, Vinde as Minhas Criancinhas, são as 5, são entidades em bairros diferentes. Então ela atende a criança, um turno a criança vai para a escola e no outro turno ela fica nessa entidade. Não é um reforço pedagógico, ele é uma ocupação para a criança ela se sentir, com oficinas de teatro, dança, música, para ela se sentir valorizada e ocupada. Para a gente não chegar depois nessa que a gente começou em situação de repente de rua, uma comunidade terapêutica, então a gente faz o preventivo, isso é muito importante. Mas aí temos outro lado, Orionópolis, um trabalho fantástico, que a gente hoje, nós temos 35 vagas compradas na Orionópolis, todas ocupadas. E a Orionópolis geralmente é quem não tem nenhum vínculo familiar. Ele vai para lá quando não tem, ou pessoa com deficiência, idoso, criança, jovem, sem vínculo. Lar de Zuma, pessoa idosa, que são encaminhadas também pelos CRAs, também dentro dos critérios, não é do jeito que o secretário ou que a administração quer. Não, ela tem que passar dentro de um critério que é o encaminhamento porta de entrada CRAs. Temos as crianças e adolescentes, que a gente desde 0 até 17 anos, 11 meses e 29 dias atendemos, quando é retirado pela Justiça, pelo Conselho Tutelar. Então, isso tudo o município, e são 222 pessoas que estão na nossa tutela. E o prefeito Orvino ontem ele fez uma fala muito importante, assim, quando a gente, nessas noites frias, gostosa para alguns, mas a gente não dorme, sabe, Fernando? Porque assim, tu tem uma grande família na tua responsabilidade. A pessoa em situação de rua, a criança, o idoso, está todo mundo bem? Quando tu tem teus filhos ali na tua casa, tá todo mundo vai lá, olha, está aquecido, mas tu tem uma grande família. Quando tu é o gestor de uma cidade, o prefeito, o secretário, a gente tem essa preocupação, será que está todo mundo bem? E aqueles que estão nas instituições, sim, porque a gente faz monitoramento e são instituições respeitadíssimas no município de São José. Mas aquela que de repente não conseguiu, aquela criança, aquela pessoa idosa que está sendo violentada, vitimizada em algum ponto da cidade que não chegou ainda para assistência. Que para muitos são os invisíveis, Sim, mas chega todo dia, Fernando. E ontem ainda chegou uma situação assim, de um idoso, então é todos os dias. Mas chega do idoso, chega da criança, e quando tu lê um processo, Fernando, assim, e chega que a gente tem que ler para saber qual serviço que vai encaminhar. Mas a gente fica muito assim preocupado em saber daqueles que não chegam. Então, por isso que a gente sempre as campanhas educativas para a educação encaminha qualquer tipo de violência, o idoso quando está acuado, assim, alguma coisa está acontecendo. E qual é o direito violado? Não é só, muitas vezes, o físico, ele é o psicológico também, ele começa pelo psicológico.
Né? Então, assim, e as parceiras que a gente tem hoje, a gente assim, agradece, respeita, e isso foi ontem. Então, a assistência hoje, com todos os termos de parceria, passa de 7 milhões por ano. O maior orçamento da assistência é os termos de parceria. Então, essas pessoas estão na tutela, na guarda do município. E nós temos essa responsabilidade de sempre estar presente e com o olhar muito atento, né? Agora, quando a equipe, o senhor, que eu tenho certeza que não estou aqui fazendo nenhuma homenagem, alguma coisa de destaque porque é o meu entrevistado, não, e também é porque é meu amigo, até porque conheço muito bem o trabalho dele. O trabalho dele é coisa séria. Como é que fica o seu emocional nisso? Cara, desculpa a expressão, mas é não meu tem amigo. Problema. Fernanda, vou te dizer assim, ó, eu acredito muito em Deus, cara. Muito. E sempre que eu posso, que eu tenho oportunidade, né, de procurar, né, sou católico, praticante, respeito todas as religiões, mas que eu posso procurar para me abastecer, eu me procuro. E eu peço a Deus todos os dias, que eu venho de uma Porque família... o senhor é um chorão, né? Dizem que o senhor, qualquer coisa, se emociona e chora. Aliás, o homem que chora é bonito, sabiam? A emoção, é charmoso chorar. Então, a gente não tem como conter, né? Eu venho de uma família de 11 irmãos, né? A minha mãe, como tu falou, tua esposa é costureira, a minha mãe foi costureira e meu pai sempre foi um guerreiro. Então, assim, eu passei por situações delicadas. E eu peço a Deus todos os dias, meu Deus, se eu estou aqui é por missão. E que eu faça do melhor jeito. Se eu não fizer, eu vou ter que voltar e fazer de novo. Perfeito. Então, que faça bem feito. E bate, assim, algumas situações que tu fica, o que eu vou fazer? Não tem muito o que pensar. Né? E mas eu tento, a minha consciência está tranquila. Perfeito. Porque daí o emocional, tu chora. Sim. Porque se não chorar é igual um copo. A gente coloca uma quantidade de água, quando ele passar, ele vai transbordar, o seu limite, né? E a gente, quando chora também, eu acho que é importante, a lágrima mostra a dignidade do ser humano. Perfeitamente. O senhor falava na sua fala anterior que também o problema da alimentação. Esse povo vive na rua com fome. E a Prefeitura, a Assistência Social, a sua secretaria, tem o auxílio alimentação. Simplesmente entrega uma cesta básica ou acompanha? Em situação de rua, daí nós temos a alimentação no Centro Pop e nos abrigos, né? E o auxílio alimentação, que é lá no setor de benefício, são encaminhados pelos CRAs, essas famílias são encaminhadas. Então, assim, por que a gente criou o setor de benefício? Quando tu liga para marcar um agendamento, já vamos ver se tu tens o cadastro único, que é importante para outros benefícios, tu tem direito, de repente, ao Bolsa Família e tu não estás cadastrado, então a gente já faz uma triagem ali, o que tu pode ser outros, porque o auxílio alimentação ele é temporário. Né? A gente não vai dar a vida toda, então, de repente, encaminhar mercado de trabalho, o próprio auxílio natalidade, alguma demanda dessa família. Então, esse é o papel dos CRAs, e o setor de benefício, ele faz um feedback com os CRAs. Ou quando tu chega no setor de benefício, que de repente tu não contou para ninguém, tu já tem um direito violado, já é encaminhado por CREAS, que são 2 setores especializados, né, da assistência social. Então, por isso que o setor de benefício, os técnicos que estão lá, eles têm esse olhar apurado para ver onde tu encaminha a pessoa. Né? E o setor de benefício, a alimentação, a gente agora fez uma licitação nova e ouvimos os profissionais. E um dos pedidos das famílias que procuram o setor de benefício, uma coisa tão pequena, e a gente conseguiu licitar e já saiu a licitação, milho de pipoca. Milho de pipoca? Milho de pipoca. Então, assim, é que as crianças passavam na rua, sentiam o cheirinho da pipoca na frente do colégio e não tinham condições de comprar. E chegava em casa, então esse foi, e a gente conseguiu inserir na cesta básica de São José. Eu quero pedir licença ao senhor para fazer um comentário com relação a isso que eu estou ouvindo agora aqui do secretário, sobre a compra de milho de pipoca. Se verifica em muitos lugares, às vezes, um tipo de licitação, mortadela, presunto, queijo. Mas por que a prefeitura, o governo do estado ou uma instituição fez uma licitação em que gastou R$500 mil de mortadela, disso? E aí agora vem a história do milho de pipoca. Olha a importância que tem do detalhe. Então você que é crítico, simplesmente por criticar, tome cuidado quando você fizer uma postagem. A Prefeitura de São José fez uma licitação para comprar milho de pipoca. Para quê? Para funcionário ficar comendo lá dentro? Não. Está vendo onde é que vai atingir? Então isso é super interessante alertar, porque nós temos muita gente que critica por criticar. Sim. E não sabe nem o porquê que critica, simplesmente para fazer o contraponto. Então eu quero parabenizar. Por outro lado, também gostaria que o senhor falasse
com relação às pessoas de rua, elas não têm o seu destino quase certo. E aqui nós temos um programa de locação social. Vocês encaminham, alugam casa, locais para essas pessoas? Como é que funciona a locação social? Só concluir da sexta, Fernando, então o milho de pipoca a gente colocou, gelatina, que era um pedido, né? Aumentamos a quantidade de sardinha, porque uma sardinha com uma massa ela já vira uma refeição. Exato. Aumentamos a quantidade de leite. Né? O café que saiu na cesta básica, isso tudo é na cesta básica, que vai daqui uns 30 dias já começar a ser entregue. A gente tem uma licitação vigente, essa começa a ser vigente daqui a 30 dias. O café que veio para o usuário é Melita. Não é o café que a prefeitura consome, né? Então o café Melita, então isso é qualidade de vida para as pessoas. A alocação social, Fernando, ela é para as pessoas, nós temos uma lei que são encaminhadas às famílias em algum desastre, algum sinistro, né? Via defesa civil para assistência social. Daí nós fizemos a alocação social. Para as pessoas em situação de rua, é os abrigos ou casa de passagem, né? Que é temporário. E daí é pela assistência. Então, e a alocação social, hoje nós temos família, a maioria por desastre natural, né, que a casa está sob risco, e daí a gente encaminha então para a alocação social. Com o parecer da Defesa Civil, a assistência faz a alocação e o monitoramento e o pagamento dessa alocação mensal. Perfeito. Nós estamos tendo o prazer enorme de receber aqui em nossos estúdios, no programa Frente a Frente com Fernando Damásio, o secretário de Assistência Social, Lédio Coelho. Uma personalidade que tem o seu serviço prestado e tem muito ainda a fazer pela nossa cidade, o município de São José, que serve como espelho para outros municípios. Nós vamos a mais um intervalo comercial e voltamos em seguida, continuando a conversa com o nosso secretário de Assistência Social, Lédio Coelho, do município de São José. Até já. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damásio nesta quinta-feira, dia 22. Olha, nós estamos passando por um momento aí de muito frio, então você fique bem ligadinho, né? Bem agasalhado, porque você tem a sua família, a sua caminha, tá tudo muito gostoso, né? Até os bichinhos são cuidados. Mas é por isso que nós convidamos o nosso secretário de Assistência Social para conversarmos aqui, porque nós temos muitos problemas e muita coisa para atender esses nossos irmãos que hoje vivem em situação de rua, em situação lamentável, às vezes não só vivendo na rua, mas também vivendo dentro do seu casebre, que às vezes não tem como se aquecer. Por isso, a Prefeitura está vindo aqui por intermédio do secretário mostrando o que está sendo feito para que a gente consiga dar um pouco mais de carinho e dignidade a essas pessoas. Secretário, me chamou a atenção aqui o SCFV, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Criança. O que é isso? O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, vamos resumir carinhosamente, Cidade da Criança. Ele funciona junto ao CREAS de Barreiros, um espaço próprio, com um convívio muito legal, muito social, onde nós temos oficinas. Então, é aquele que eu falei lá no início com as parceiras. Nós temos parceiras nos bairros e o município também oferece esse serviço. Mas o município oferece esse serviço já mais específico, né? As crianças, hoje nós temos 136 crianças lá,
encaminhada pelo CRAS, CREAS, OMP, ou Conselho Tutelar, né, que a gente faça a prevenção também. E o que é muito importante é que as crianças vão para lá com prazer. Então o município, a assistência social, através dos seus equipamentos, vão nos bairros, né, pega essas crianças, leva até o serviço de convivência, lá elas recebem o café da manhã, depois um lanche, depois o almoço, volta para o seu bairro para ir para a escola à tarde, e à tarde é ao contrário, né? Daí chega com lanche, depois outro lanche e a janta. Então, e depois retorna para casa. Então são 2 turnos, né? Agora, tempo de pandemia, a gente está em 4 equipes, até para não ter o distanciamento, mas éramos para começar com 50, já começamos com 136, né? Então a demanda ela é bastante alta, porque é um espaço que as crianças gostam de ir, né? Tu chega lá, tu pode escolher, vou querer fazer oficina de cultura, de teatro, de artes, né? De esportes. Então são oficinas que a criança vai se sentir valorizada. Né? Toda a questão da alimentação, temos nutricionista, nós temos pedagogas, né? Nós temos uma equipe lá para atender essas crianças, né? Monitor social, então elas ficam, né, o dia inteiro, um turno de manhã, outra tarde, mas é um espaço, te convido, né, a conhecer o serviço de convivência, né? Ali junto com a Secretaria de Obras, todo aquele espaço ali é próprio, mas a horta, como, né, a gente tem lá, tem professor do meio ambiente, é muito importante. Né? A gente vai ampliando, conforme vamos liberando aí também a questão do distanciamento, e quanto mais gente libera, mais criança vem, porque a demanda ela é bastante alta. E o plano de governo do prefeito Orvina, a gente prevê descentralizar também um serviço de convivência aqui na região da Forquilinha, né? Porque hoje nós temos uma demanda alta, que é da Colônia Santana, Forquilinha, que vão para lá. Então a gente não precisa ir até lá que faça 2 serviços, mas é um serviço, e o CAT, né, que a gente nesse momento de pandemia está sem atividade, mas são a cereja do bolo da assistência, porque tu vê o resultado de todo um trabalho. Sabe? Perfeito. Eu, inclusive, quero aproveitar e tenho certeza que o vereador porque foi vereador, é conhecido como vereador LED Coelho, então não vai perder essa marca nunca, o senhor, né? Eu quero também, e tenho certeza que ao final ele vai fazer, eu quero parabenizar e agradecer também a equipe que vem abaixo do secretário, o pessoal que vai na linha de frente. Quero parabenizar o trabalho de vocês e agradecer também o carinho e o amor que vocês fazem esse trabalho lá dentro da Secretaria de Assistência Social. Me chamou a atenção também uma frase que foi encaminhada para mim, descrição específica do serviço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. Essa palavra descrição me chamou a atenção. O que é? Como é que funciona isso? Eu quero aproveitar para agradecer a Rita, também nossa secretária adjunta, servidora efetiva, assistente social, uma grande parceira. Nós não temos secretária adjunta, é uma equipe, né? Nós temos a gestão. Essa descrição, primeiro, assim, que a gente, quando encaminha, daí vem o encaminhamento, né? Como eu te falei, eu quero que a criança vá para o serviço de convivência. Não, ela tem que ter um encaminhamento, então tem que ter toda essa... Porque nós trabalhamos dentro da tipificação nacional, né? Agora, em tempos de pandemia, da região da Grande Florianópolis, fomos o terceiro município que voltou à atividade presencial. Então, assim, é um serviço que ele está dentro da tipificação, os municípios têm por obrigação de fazer, porque ele é preventivo. Mas lá no serviço de convivência a gente tem esse olhar para ver se já não tem alguém com algum direito, alguma criança ou adolescente com algum direito pré ou violado já. Né? Perfeito. O senhor falou também aí na sua fala anterior e se referiu à casa de passagem, conhecido em alguns lugares como um hotel momentâneo. Nessa época de pandemia, as pessoas que vêm pedir auxílio para a casa de passagem, passaram alguns dias ali, como é que é feita a triagem disso lá? Via Centro Pop, né? Ou abordagem social. A abordagem social, ela vai na rua, nós temos uma equipe, ela vai na rua, leva até o Centro Pop, que nós precisamos cadastrar essa pessoa, nós temos um cadastro hoje, todos os dados que a gente pode, e daí encaminha para a casa de passagem ou para o albergue. Nós temos 2 diferenças. A casa de passagem ela é um dia, uma noite, 2 ou 3. Nós temos o albergue, já temos pessoas que estão trabalhando e começando a voltar a ter a sua identidade, né? Então fica ali até ela criar de novo um hábito de conseguir alugar alguma coisa aí. E uma coisa também chama atenção, Fernando, o número de idosos que a gente tem numa das casas, sim. Quando nós lidamos com uma coisa muito difícil na assistência que chama-se preconceito, né?
E assim, ó, e quando a gente vai numa casa de passagem, que faz 21 anos que eu já não tenho mais o meu pai, outro dia eu cheguei lá, identifiquei uma pessoa como fosse, né, e eu me perguntei, um homem que criou 11 filhos, né, no caso meu pai, se estivesse em situação de rua hoje, e daí? Né, então assim, ó, nós temos idosos, nós temos mulheres, então, mas todos são meio que rotulados como situação de rua, não são bons sujeitos. Porque dá a entender também que muitas pessoas entendem e pensam que todo morador de rua é drogado. E a maioria não é. Tem muitos problemas de rua, como o senhor falou aqui já, que é problema de família, é problema do abandono, é pessoas que foram rejeitadas na família, mas que não usam droga. E vocês separam o usuário de droga com esse pessoal. No primeiro momento, quando entra na casa, ali vai ficar uma noite, 2 dela, e a gente vai fazendo, vamos encaminhar para cá, ou para uma comunidade terapêutica, a pessoa precisa se tratar. Agradecer também a parceria da Secretaria da Saúde com a gente consultório de rua, porque temos muitos problemas psiquiátricos também, que daí é questão de saúde, né? Não é mais assistência, mas a saúde tem sido grande parceira no município. Então, para isso que a gente tem que ter esse começo. Mas como é que nós vamos saber se a pessoa é usuária, se é álcool, droga, enfim, ou é problema psiquiátrico, a gente tem que se aproximar dela. Claro. E as pessoas não aceitam muitas vezes. Ninguém quer um abrigo também na frente de casa, porque ninguém todo quer um drogado copo, esconde. Né? Isso. E todo assim, drogado esconde. O alcoólatra também esconde. Não, só tomei ontem para me divertir. E nós temos muitas pessoas também que têm família, Fernando. Perfeito. Famílias e famílias de posse, que estão na rua. Né? Então, assim, por quê? Porque rompeu o vínculo familiar. E nós tentamos reconstruir esse vínculo. Mas assim, a família também chegou a um ponto que ela não aguentou mais. Né? Então, e a gente tem que tentar. Então, não são todos drogados, não são todos que devem para a justiça. Nós, como assistência, a gente tem que ir fazendo essa triagem. Como eu te disse, esse é encaminhar para cá ou para cá, mas a assistência tem que ter o contato. Se não tiver contato, não vai saber aonde encaminhar essa pessoa. Mas é um desafio diário, constante, muitas vezes se resume, parece que a assistência social só lida com pessoas em situação de rua, mas nós lidamos também com famílias que precisam. Famílias que estão passando fome, Fernando. Quando a gente fala do milho pipoca, é um dos itens da cesta básica que não resolve todo mundo. Nós temos muitas instituições em São José, que quero aqui agradecer, que fazem trabalhos fantásticos, ajudam a prefeitura. Chegar nas famílias também que tanto precisam. Então a assistência social ela é com muitas coisas. E eu falei para ti agora no início, ela não é vista porque ela existe. Se ela não existisse, ela era vista. Por quê? São muitos problemas. E problemas a olho nu ou para a sociedade, de repente, que só cuida do seu mundo, invisível. Mas para o gestor público, né, para as pessoas, para a assistência social, eles são visíveis. Agora, como a população que identifica esses problemas de rua, como é que eles podem participar disso? Hoje, assim, nós temos um desafio... Cobrassol e Campinas são o que mais mandam para mim no programa de rádio e aqui na televisão, que o morador de rua está invadindo. Como é que esse pessoal, não reclamando, mas como pode participar? Além, assim, nós temos hoje um desafio que é as pessoas que fazem trabalho voluntário, as ONGs, distribuição de alimentos nas ruas. E a gente tem se aproximado de algumas, quando a instituição é mais fácil, mas muitas vezes é uma pessoa física que vai lá, fez uma ação numa única noite e depois não volta mais, que procure, que faça dentro do Centro Pop. E a gente tem conseguido fazer isso. Então, como a gente está abrindo o Centro Pop também os sábados, com a equipe da assistência voluntárias, vamos dizer assim, porque elas deixam de estar em outro lugar e vão para lá sábado, a gente tem um rodízio, inclusive eu vou, a Kari que está aqui comigo vai, cada sábado vai, a Rita vai, cada sábado é uma equipe. E que faça esse trabalho voluntário lá dentro do Centro Pop. Então, que faça um café da manhã diferente, um almoço diferente. Essas noites frias, a gente quer agradecer também, Fernanda, a gente também abre o Pop com a equipe da assistência. Dia dos Namorados foi uma data assim, né, enquanto que muitos estavam na janta, né, uma noite fria, dia 12 de julho, uma noite romântica, nós estávamos com a nossa equipe lá no Centro Pop, de portas abertas. E outro dia à noite, né, 10 horas da noite, o prefeito lá no Centro Pop. Né, para ver na realidade, precisa melhorar aqui, melhorar ali. Então, assim, a gente só vê aquilo que a gente conhece e vai lá e encontra o problema. Ele não vem ao teu encontro numa mesa. Né? Perfeito. Daí nós ficamos felizes quando a gente convida uma pessoa para tratar de um assunto desse que às vezes você nem vê, porque com esse inverno você vai para casa às 6 horas da tarde, embaixo do seu edredom,
do seu pelego gostosinho junto com a sua família, mas você sabe que tem uma equipe lá na rua encontrando com esse problema que às vezes você reclama e não participa. Por isso, esse assunto de hoje é um assunto muito sério. Eu não costumo transmitir aqui os recados, mas eu vou mandar um recado aqui para o senhor. Luiz Gonzaga está dizendo que eu tenho orgulho de ser amigo deste homem. Bom, obrigado. Então é interessante. Agora o senhor falou também do CAT. O CAT está parado agora nessa época? O CAT a gente, no momento da pandemia, no primeiro momento, lá em março de 2020, cedeu para a saúde, né, a área administrativa, e ali então foi a central do Covid. E agora, 15 dias atrás, mais ou menos, então foi descentralizado para as UBS e para a UPA. E a gente, então, começou a reforma do CAT, porque ele precisava uma repaginada, porque passou, acho que mais de 50 mil pessoas ali em termos de pandemia. Então, a gente está reformando. Temos uma orientação que até outubro a gente não deve ter atividade presencial para o idoso, porque ainda nós teríamos que ter no mínimo 60% da população imunizada. Ainda agora com essas variantes, a gente tem que também proteger tanto o idoso, como o profissional, como as famílias. Mas estamos se preparando porque o CAT é uma grande obra, ele é referência para muitos municípios, por todas as atividades. Então a gente está preparando, pintando, trocando tecido de parede para deixar ele muito bem para o retorno dos idosos, que é bem provável que seja só no início de 2022. Porque aquilo ali está sempre lotado e as pessoas dançando na piscina, é uma coisa impressionante aquilo ali, aquilo não pode parar, né? Não. Claro, a pandemia forçou, é obrigado, mas... A determinação do prefeito é que a gente recomece, recomeçando realmente com cara nova, com todo o serviço. Então, por isso que a gente... E trabalhamos com orçamento também, né, Fernando? E aqui eu preciso dizer, o governo federal cortou 60% do orçamento da assistência. E o governo municipal, agradeço ao prefeito Orvino, manteve esse corte, com recursos próprios. Então, nesse manteve ano... a diferença do corte que o governo federal O governo fez. federal cortou e o prefeito manteve. O né? valor. Então, se o prefeito não tivesse mantido, no dia 1º de junho nós teríamos fechado 60 vagas para as pessoas em situação de rua nos abrigos. Olha, mais 60 pessoas nas ruas. Então, a gente precisou puxar aqui para fechar, e nós trabalhamos com orçamento, né, Fernando? Perfeito. Com orçamento público. Então, esse ano a gente vai se preparar para, em 2022, então, retornar. E o CAT, que me chama a atenção, lá na sua plena atividade, um dia eu passei lá cedo, 8 da manhã, estavam 12 graus a temperatura. E a piscina estava cheia. Olha. Eu não teria coragem, né? Mesmo aquecida, mas só a troca de roupa ali e estava cheia, porque é uma atividade que a hidroginástica hoje do CAT, ela funciona e a demanda é muito grande. Perfeito. Nós estamos conversando com o secretário da Ciência Social, Lédio Coelho, e aí uma demonstração de como se administrar uma Secretaria de Assistência Social e uma forma mais clara hoje que ficou como fazer bem para as pessoas. E fazer o bem para as pessoas, às vezes, é ser um representante de Deus na terra, de amar ao próximo como a si mesmo. Então, nós que somos católicos, a gente usa essa frase porque é a frase do homem lá em cima. E por isso o secretário Lédio Coelho está nos dando uma verdadeira aula de como cuidar das pessoas. Então você, antes de fazer uma crítica, você procure saber, conhecer o que está acontecendo na sua cidade, como está sendo administrado, porque às vezes a crítica desanima quem está com vontade de fazer. Secretário, o senhor é um homem político, né? O senhor é um homem político. E acredito e tenho certeza que o senhor, como vereador, se destacou. Pretende voltar para a política um dia? Para a Câmara de Vereadores, acho que eu já dei a minha participação. Né? E politicamente, eu acho que também, o meu papel hoje, eu acho que é sempre preciso um pano de fundo. Né? E assim, eu agradeço muito a experiência que eu tive na assistência, também entre chefia de gabinete e Casa Civil, que foram quase 7 anos. Agradeço a prefeita Adeliana, porque é um cargo também que exige, né? Eram muitas horas de trabalho, eu só não tinha minha cama lá, mas era porque eu aprendi, Fernando, muito lá. Tu tem que conhecer toda a máquina administrativa, as pessoas, os processos. Agora volto, agradeço o prefeito Orvino, mas eu acho que precisa sempre um pano de fundo, né? Eu não pretendo a questão política, eu acho que a gente tem que... Passou o momento, né? Continuando na área política, São José sempre teve os destaques dos grandes administradores, no caso do Dário Berger, de Eliana Dal Ponte, Djalma Beck, Fernando Elias. Não vamos deixar ninguém de fora, até para os altos e baixos, cada um que faça o seu julgamento.
São José já não estava precisando ter uma representatividade melhor, mais efetiva na Assembleia Legislativa? Com certeza. Porque assim, quando tu vai para uma reunião, São José ela é respeitada, né? Por tu estar na região. Eu sempre digo, não é a grande São José. Nós estamos numa região que somos o coração da metrópole, né? Da região metropolitana. E São José está na hora, sim, que alguém brigue por recursos do Estado, pelo município de São José, pela região, não só o município, mas nós temos problemas que se resolver aqui, mas vai estourar em outro município. Então, que pensem na região região metropolitana. E São José, depois de muitos anos, acho que está na hora da gente sim ter uma representatividade na Assembleia Legislativa. A Assembleia é aqui do lado de São José e nós não temos uma pessoa que conheça também São José de cada canto, né, cada rua, cada bairro, cada representante. Eu acho que está na hora e eu acho que a gente precisa muito pensar. E quando quando eu fui vereador, mesmo aquela pessoa que não votava em mim, mas na hora que vem um problema, ela ia na minha casa, porque eu morava no bairro. E assim, quando vem um problema, se nós tivermos um deputado, uma deputada em São José, é ela que nós vamos, né? O prefeito, os prefeitos, líder comunitário, eu acho que está na hora da gente sim pensar com carinho e votar em alguém de São José. É isso que eu ia falar com o senhor agora, porque nós precisamos ter um pouco de consciência e nós depois não adianta nós reclamarmos o leite derramado que nós mesmos quebramos o copo. Aqui verificou-se na última eleição que quase que 60 candidatos do estado pegaram voto em São José. E muitos candidatos de São José não se elegeram. Acho que está na hora de nós começarmos a pensar no próprio umbigo, na própria cidade, elegendo pessoas daqui, porque se verifica que lá no oeste tem uma cidade pequenininha de 8, 10 habitantes, tem às vezes 2 deputados na Assembleia Legislativa. E São José, sendo a quarta economia, a quinta em população, ainda não teve efetivamente uma pessoa. Esse se destacou, a não ser aqueles casos como foi o Dário Berri, como senador e outros. Então nós precisamos ter essa consciência. Nós estamos conversando com o secretário da Assistência Social, Lédio Coelho, nos dando uma verdadeira aula de como cuidar das pessoas. Nós convidamos você que procure conhecer um pouco de como administrar uma cidade, principalmente na área da assistência social. Procure fazer a sua parte, procure colaborar. Tem muita gente com frio, muita gente com fome, muita gente precisando de uma mão amiga. Não pense você que tudo depois das 6 horas está resolvido, até porque tudo cai na equipe e na mão do secretário Lédio Coelho, que precisa ir para a rua para fazer aquele gesto que você às vezes deixou de fazer. Secretário, eu quero agradecer. Aliás, o senhor tem algum outro projeto que gostaria de destacar? Não, nós tivemos só 2, Fernando, ficou na Câmara e eu tenho muito orgulho. Primeira medalha Albertina Krummel Maciel, dia 8 de março, que a gente conseguiu, e lá já foram-se mais de 15 anos, e isso só não teve esse ano por não ter presencial. Albertina Krummel foi uma grande mulher, né? A bisavó do nosso vereador Neto. E o outro foi Conhecendo São José, que a gente também fez. Eu pensei numa situação. A criança que mora no Zanelato não conhecia a história de São José. Sim. E hoje ela conhece, porque ela vem ali e conhece. Então são 2 projetos. E voltando só lá na questão política, quando São José teria condições de eleger uma deputada em São José. E sobraria voto para todo mundo beliscar um pouquinho. E hoje a gente não consegue. Muitas vezes, quantos bairros nós temos em São José que não tem um representante? Então, assim, se todo mundo se unisse, e se unisse em São José, com certeza quem vai ganhar é São José. Perfeito. E a região metropolitana. Né? E também o povo de São José que vai estar próximo do representante gestor, dele. Às vezes vai pedir para uma pessoa lá do oeste, mas eu não tenho compromisso contigo. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero dar esses 2 minutos finais para que o secretário da Assistência Social, Lédio Coelho, faça as suas despedidas e mande uma mensagem para todos os josefenses e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Fique à vontade. Muito obrigado a todos, obrigado Fernando, obrigado à minha equipe, prefeito Orvino, a Rita, a todas as pessoas que entendem a assistência social como direito público, não mais como assistencialismo. E quando falasse muito de inverno, nós ainda estamos com a campanha do agasalho também. Né? Então, as pessoas que quiserem doar, é importante, não aquilo que não vou usar, aquilo que de repente ali está, mas está um pouquinho apertado, um casaco, um cobertor, doe, porque muita gente precisa. Então, estamos várias campanhas e uma delas é a do agasalho. Então, muito obrigado a todos, agradeço a Deus imensamente por todos os dias a gente conseguir fazer a diferença com a equipe na vida de tantos josefenses e tantas pessoas. Muito obrigado.
E assim nós terminamos mais um programa Frente a Frente com Fernando Damasio desta quinta-feira, esperando encontrá-los novamente aqui na próxima quinta-feira com um novo entrevistado, com novos assuntos do seu interesse. Muito obrigado, um abraço, bom fim de semana. Tchau.